Sistema FamaSul continua aqui com a programação na carreta Agro pelo Brasil da CNA. Estamos em Nova Alvorada do Sul durante a terceira Expocanas, feira que movimenta não só essa cidade de Nova Alvorada do Sul, mas toda uma cadeia que depende aí do setor sucroenergético e também da produção de bioenergia. E a gente continua falando aqui, né, de toda essa festa, de toda essa feira, falando do trabalho que o Senar traz para esse setor específico da cana e outras cocitas mais, né? Por isso está aqui comigo a analista de assistência técnica e gerencial, coordenadora também da TEG Grãos e da TEG Cana de Açúcar, que é a TEG só nossa, Gislene Pereira. Seja bem-vinda, viu? Boa tarde, tudo bem? Eu sou Gislene Pereira, como você já falou, sou coordenadora de assistência técnica do Senar e a gente fez algumas inovações na assistência técnica. A gente iniciou com a TEG Grãos, que tem um perfil um pouco diferente, e, em consequência, a gente também iniciou com a TEG Cana de Açúcar, que é um pouquinho mais novo, é o filho mais novo do ATEG. Nós trabalhamos não na questão de produção, nós trabalhamos na questão de sustentabilidade da propriedade rural. Por quê? O produtor rural, ele é muito visado, vamos dizer assim, o de cana mais do que de grãos. Sim. E aí, o que acontece? Desculpa, em questão de pela fiscalização. Visado pela de segurança de trabalho. Exatamente. Aí, o que acontece? Ele não tem o conhecimento necessário para fazer as adequações da propriedade, para orientar até o contador das questões que ele tem, e aí ele precisa de um auxílio. Como a gente já tinha o Grãos, que é um programa de assistência técnica que, como eu falei, é o tripé da sustentabilidade, então a gente trabalha questões sociais, ambientais e econômicas. E o perfil é o mesmo, na realidade é o mesmo para todas as cadeias. E essas cadeias, os produtores têm um volume maior de produtos, têm um volume maior de defensivos, vamos dizer assim, e aí eles precisam de uma orientação nesse sentido. Então, o que a gente faz? A gente orienta o que é uma questão social. Sim. Questão social é tudo voltado para a gestão de saúde. Então, hoje, com o E-Social, nós temos os atestados de saúde ocupacional, as licenças que as pessoas precisam solicitar, o programa de gestão de riscos no trabalho rural. Então, tudo isso a gente orienta durante as visitas, tanto do Grãos quanto do cana-de-açúcar. Além disso, nós temos as questões de segurança do trabalho, que é uma outra parte da saúde, que vamos dizer assim, um dos aspectos mais importantes da propriedade rural. A gente tem visto aí muitos acidentes acontecendo, então a gente tem que chegar antes para ajudar o produtor a orientar os funcionários, os colaboradores, para que eles estejam preparados para executar a função. Além disso, na questão ambiental, então as questões elas são interligadas, tá? Na questão ambiental, o que a gente trabalha? A gente trabalha construções rurais, principalmente. Às vezes a gente pensa assim, puxa, eu estou construindo dentro da minha propriedade rural, vou fazer do jeito que eu quero. Infelizmente não. Por quê? Porque existem órgãos fiscalizadores, dentre eles o Ministério Público do Trabalho, com algumas exigências. Então, toda construção rural ela tem exigências. Sim. Quais exigências? Distanciamentos, principalmente de onde moram pessoas, né? Depósitos defensivos, depósitos de embalagens vazias, alojamentos têm exigências. Não só a parte externa, não só distanciamento, como dentro do ambiente, a gente tem que ter distanciamento entre camas, o que eu preciso ter com relação à segurança do trabalho, à saúde do trabalhador. Por isso que eu falei para você, eles andam interligados. Sim. A parte ambiental e a social, elas andam juntas. Sim. E a gente está aqui para orientar os produtores nesse sentido. Diferentemente, então, de outras ATEGs que a gente tem aqui, claro, né, também tem essa preocupação com a questão social, com a questão sustentável, mas que estão diretamente ligadas à produção, a TEG Leite, por exemplo, falando ali da alimentação do animal, do produtor, a TEG Grãos e aqui a TEG Cana de Açúcar é especificamente ligado a esse outro lado que o produtor também precisa, né, porque a fiscalização, e está correto, precisa fazer o papel dela de fiscalizar, mas muitas vezes o produtor ele não tem toda a expertise necessária para atender isso, aí o Senar dá essa assistência ao produtor. Isso. O Senar, além de dar assistência com o ATEG Grãos, né, que é uma assistência técnica onde a gente tem os técnicos de campo que estão diretamente em contato com o produtor. Sim. Eles fazem uma visita bimestral
a cada 2 meses estão indo na fazenda e estão orientando cada um dos passos. Nós temos um questionário, né, um checklist, onde ele vai mostrar para ele todas as obrigatoriedades dele e como corrigir. Sim. O que a gente chama de não conformidade, né, o que não está certo, tem correção. A gente vai tentando orientá-lo nessas questões, ele vai corrigir as não conformidades. E o que é mais importante, não tem custo para o produtor, então é gratuito. Então vamos na propriedade, orientamos o produtor e geralmente o programa dura em torno de 2 anos. O produtor vai receber 12 visitas técnicas com todas essas orientações, com esse passo a passo do que fazer na propriedade para estar de acordo com a legislação. Fora isso, o Senar ainda oferece todos os treinamentos, porque quem trabalha nessas áreas sabe, né, na questão de segurança do trabalho, todas as NRs, que são as normas regulamentadoras, de trabalho com máquina, de trabalho com defensivo, de combustíveis inflamáveis. Então, tudo isso, o Senar tem para oferecer isso, tudo gratuitamente para o produtor, através dos sindicatos rurais. Então, como que eu faço para ser atendido? Procura o sindicato rural do seu município e o sindicato reporta para nós a necessidade, nós vamos lá, levamos um técnico, levamos um supervisor para atender a necessidade do produtor. Gislene, qual que é o perfil do produtor de cana atendido pelo Senar? Porque a gente, aqui na Expocanas, a gente vê esse mercado que está aquecido, né? Grandes players aqui de mercado, grandes players também de economia. A gente imagina que são usinas que tomam conta de tudo, né? Muitas vezes espaços, terrenos arrendados, a gente pode imaginar assim, o produtor atendido pelo Senar, qual que é o perfil dele, onde o Senar foca nesse sentido? Então, o perfil do produtor de cana, a gente chama de fornecedor. Fornecedor, né? De cana. Fornecedor, por quê? Em geral, o pessoal, as usinas, algumas usinas, elas arrendam áreas, mas ela já tem a equipe agrícola dela, tem todo esse conhecimento que a gente transfere para o produtor rural. E o produtor não, o fornecedor não tem esse conhecimento. Então, quem é o fornecedor? É a pessoa que planta por conta própria, então ele pode fazer só, eu faço só o plantio e faço os tratos culturais, quem colhe é a usina, não tem problema. A nossa função é orientar esse fornecedor para que ele esteja de acordo com a legislação. E também, se for um prestador de serviços, pode ser um prestador de serviços desde que ele seja um produtor rural, eu planto para mim e planto para outras áreas, eu também posso ser atendido pelo Senar. Então, são esses 2 perfis. As usinas, elas vão para assistência em indústrias, né? Não é o nosso perfil. E acredito que com toda essa amplitude que a gente consegue atender, já estamos espalhados por várias partes do estado, né? Com certeza. Onde tem usina, a gente vai indo atrás. Então, aqui nessa região, a gente atende Carapó, que ali tem o pessoal que entrega para a Raizen, Carapó e Juti, a gente atende Maracaju, a gente atende aqui, vários produtores também. E lá na região Costa Leste, a gente atende Costa Rica e Chapadão do Sul. Onde tem cana na beira da estrada. Onde tem cana, tem um técnico do Senar oferecendo ajuda para o produtor. Você falou que ainda não estamos em Paranaíba, mas já estamos pisando por lá. Né? A gente está com grãos, mas a gente ainda não está com a TEC cana-de-açúcar. Mas a gente já começou um trabalho, que é um trabalho lento, né? O produtor entender que a gente faz esse trabalho, que a gente está ali para auxiliá-lo. Inclusive, às vezes, o pessoal da fiscalização passa, o pessoal da IAGRO, o pessoal de outros órgãos fiscalizadores e cobram do produtor. Ele fala, mas agora como que eu vou corrigir? Eles me mandaram fazer um depósito, eles me mandaram entregar a embalagem, o que eu faço? Aí a gente entra para corrigir essa falha e esse momento de necessidade do produtor de conhecimento, e ajuda bastante o produtor nesse sentido. É muito importante, eu acredito que esse que é o recado que deve ser passado, né? Porque às vezes se cria um embate, né, que são consequência da situação. E a Agro, outros órgãos fiscalizadores, eles têm esse papel dele, que é para que o nosso setor continue com sanidade, que é para que o nosso setor continue sendo referência no que faz, seja, né, em qualquer cadeia que aconteça, o agro precisa continuar sendo referência aqui no Brasil, e para isso precisa respeitar várias regras. Como a gente disse, às vezes o produtor não tem expertise, não tem equipe, não tem o conhecimento necessário para que tudo isso seja atendido. Então é muito importante a gente falar e fazer a propaganda mesmo, que o Senar Mato Grosso do Sul, e aí pelo Brasil também, né, as regionais se adaptam a cada realidade, mas o Senar MS tem esse braço e o produtor pode nos procurar, né, Gislene? Exatamente. Nós, na realidade, somos pioneiros, como Sim. eu estava explicando para você, o que acontece.
Existia esse programa dentro do Senar como programa especial. Ah, Durante alguns anos foi programa especial, então se fazia uma visita ao produtor rural, se passava uma lista com mais de 200 perguntas e falava, ó, isso aqui se corrige assim, isso aqui se corrige assim. O produtor, você saía dali mais assustado do que tudo. E aí a gente chegou à conclusão de que precisávamos, além de citar o que precisava ser corrigido, precisávamos acompanhar o produtor nessa fase. E aí por isso surgiu a tag grãos e a tag cana-de-açúcar. Então a gente entra na propriedade, mostra para eles, que não adianta a gente só mostrar os sim, problemas, né? E a solução, onde é que ela está. Então, nosso papel é exatamente mostrar a solução. Mostra a solução, acompanha o produtor dentro dessa, vamos dizer, se é uma construção. Construção, você não constrói em um dia. Às vezes 6 meses, às vezes um ano, vai depender da sua condição econômica. A gente não impõe, ó, você tem que construir. Não, o produtor vai dentro da possibilidade dele. Ah, eu não quero gastar, eu quero corrigir as outras não conformidades que não preciso de dinheiro. Tem, muitas. Por quê? A gente vive num país muito burocrático, nós temos Nossa, é 1.001 burocrático. papéis. Sim. Então, nós precisamos de outorga de água, nós precisamos de que dentro do depósito, por exemplo, tenham todas as ARTs, toda a documentação necessária que, se a fiscalização passar, precisa estar ali à vista do fiscal. Nós temos toda a questão de saúde que eu te falei, tem que ter toda essa documentação organizada em arquivos. Então, o produtor, ele não vai... O que o produtor quer? Produzir. Exatamente. O que ele quer, ele não está preocupado com essas coisas, mas o que acontece? Não está preocupado mais ou menos. Quando né? bate na porta lá, Não, e fiscalização, o dinheiro entrar por um bolso e sai pelo o outro. dinheiro sair pelo outro. Então é péssimo essa situação, Sim. né, de perder. Ninguém gosta de pagar uma multa, né? Sim, então com é certeza. bem complicado. E a gente entra exatamente para cumprir esse papel de assistência técnica nesse E sentido. em várias vertentes, né? Inclusive com os treinamentos que você disse. Agora a gente está conversando aqui, né? E quem está acompanhando o nosso papo vê que você, né, entende realmente da área. Claro, é a nossa coordenadora de ATEG Grãos e Cana-de-Açúcar, mas você tem vivência com cana também, né, Gislene? Lembra de muitas histórias? Você chegou a ver onça em canavial já, você estava contando? Verdade. Eu trabalhei aqui em Carapó antes de iniciar a Raizen, que antes ela era Nova América, né? Então nós trabalhávamos numa fazenda de gado de corte e começamos a trabalhar. A usina se instalou a 5 quilômetros da fazenda. Olha aí. Aí, gente, infelizmente, perdemos o gado de corte. O gado de corte perdeu para a cana por conta da rentabilidade. E a gente fazia todas essas fases. E eu era do outro lado. Então, eu era funcionária da fazenda que teve que organizar sem conhecimento toda essa questão social, que é uma coisa bem complexa. Você tem que, por exemplo, para você, não basta eu pegar um equipamento de proteção individual, que é um EPI, e te entregar. Uhum. Eu tenho uma documentação que o Ministério do Trabalho exige que seja preenchida Sim. corretamente, porque tem uma fiscalização, ó, estou comprovando que eu entreguei o equipamento de proteção para o meu funcionário. Então, tem todo um processo que a gente não tinha conhecimento. Quando que a gente descobriu? O dia que o Ministério do Trabalho bateu na minha porta e me deixou uma lista desse tamanho com 1.001 não conformidades. Com prazo para ser resolvido. Exatamente. E aí? E aí corre atrás, né? Sim. Vai atrás do prejuízo. Então, a gente trabalhou isso aí, e na realidade a gente acaba gostando, né? Claro. Porque daí você vai se organizando, vai ajudando os outros. Entende a importância disso. Exatamente, mas são atividades muito boas. Sim. Tanto cana, quanto gado de corte, quanto grãos, assim, exige uma fiscalização? Existe, mas isso é muito importante, muito, muito, muito importante. O agro é apaixonante de diversas maneiras, né, Gislene? 100%, né? E hoje não precisa ser mais assim, né? O produtor que, de certa forma, digamos assim, pode estar sofrendo com as legislações para entender, para se adequar, agora tem o braço do Senar MS. Vamos reforçar, então, a tag grãos, a tag cana-de-açúcar, procurar o sindicato rural do município, porque logo, logo um técnico bate por lá. Com certeza, só deixar o telefone ou deixar o contato, buscar o sindicato passa para a gente e a gente começa a fazer um trabalho de acompanhar essa propriedade, organizar essa propriedade e auxiliar o produtor rural em tudo que ele precisar. Independente até de, nós não trabalhamos na produção. Dependendo do técnico, ele acaba ajudando até na produção. Por quê? Porque os nossos técnicos são, em geral, engenheiros. Engenheiro civil, engenheiro florestal, engenheiro civil não, minto. Engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, engenheiro mecânico. Então,
são atividades que estão inseridas dentro da fazenda e precisa sempre de uma orientação. E os nossos técnicos estão lá principalmente para atender o produtor rural, para fazer o que ele precisa. Com certeza. Então procure o Sindicato Rural do seu município. Gislene, muito obrigado pela participação. Realmente um trabalho muito importante que o Senar faz. E claro, você que está aí nos acompanhando, continue ligado aqui no Sistema FamaSul, trazendo aí esses episódios, esses podcasts, um show de conhecimento, um show de informação sobre o Sistema FamaSul aqui na Carreta Agro pelo Brasil.